É de Deus, sim. Todo mundo aqui é de Deus. Vamos à lição de hoje. Pega o seu manual, pega a sua Bíblia. Fica em pé em nome de Jesus. A gente vai fazer a leitura no livro de Gênesis, capítulo 11, e o versículo de número 4. Pega aí nas suas mãos. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus. Todos encontraram a palavra de Deus? Livro de Gênesis 11, versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Toma o seu assento, por favor, em nome de Jesus, e glorifica o nome do Senhor Jesus. Isso, glorifica o nome de Jesus, com muita alegria. Mais palmas, mais palmas, mais palmas, mais palmas, mais palmas, que glorificam e adoram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção na palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje na continuidade dos nossos estudos dentro do livro de Gênesis. Nós estamos diante do intuito de alguns homens, descendentes de Noé. Parece que eles estão com um propósito. Eles querem centralizar-se e chegar aos céus. Parece, pelo que nós observamos, inclusive no texto onde fizemos a leitura, que os descendentes de Noé, eles querem centralizar-se, ao mesmo tempo que se tornam senhores de suas próprias vidas, se opondo àquilo que Deus havia determinado a eles. Edifiquemos uma torre, edifiquemos um lugar, que também pode ser traduzido como um templo. E nós já vamos entender como era construído esses templos em forma de pirâmides ou em formas de torre. A intenção deles para eles mesmos fazia muito sentido. Até porque alguém entre eles disse: não, a gente vai chegar no céu. Presta atenção que toda mentira, ela tenta se esconder atrás de uma verdade. Porque se a mentira for totalmente mentirosa, né? Vamos usar essa expressão. Quem é que vai acreditar, né? Quem é que vai acreditar? Vamos construir essa torre? Vamos. Para quê? Não, para a gente chegar no céu. Chegar no céu é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É certo ou errado chegar nos céus? Parece que sim. Mas, aquilo que eu já disse outro dia aqui, os fins não justificam os meios. Na sociedade comum, há alguém que aplica isso, né? Não importa o meio, o importante é o resultado que chegou. Não importa o que fez de mal no meio, o importante é o bem que fez no final. Não importa que roubou meio mundo, o importante é que ajudou alguns também, né? Roubou de uns, mas deu para os outros. Biblicamente, os fins não justificam os meios. Os meios para a finalidade também devem ser legítimos. Eles querem chegar nos céus, tudo bem. O desejo está correto. Mas primeiro que nenhum ser humano pode chegar aos céus pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho. O homem não pode, também não poderia chegar a Deus com o trabalho de suas mãos, pois nós sabemos que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. E o que Deus queria que o homem fizesse não era subir aos céus através de uma torre, se elevando, se engrandecendo pelo trabalho de suas mãos, mas a vontade de Deus para eles, e que também é válida para nós hoje, é que, se humilhando na presença dele, reconhecendo o seu senhorio, nós se aproximemos dele.
A gente não se aproxima de Deus crescendo, nós se aproximamos de Deus descendo. Eu me preocupo com uma geração que quer crescer, e a gente não se aproxima de Deus crescendo. A proporção é completamente inversa. João Batista disse, porque foram elogiar João Batista, foram. Eu tenho mais medo do elogio do que da crítica. Não que não pode elogiar, mas eu fico muito vigilante. Não que não pode, mas eu fico vigilante. Foram elogiar João Batista. João Batista, você é o cara, hein? Pô, você batizou Jesus aí? Você tá bem, né, João Batista? Como é que tá a agenda para 2020 aí? Tem que levar você na minha igreja a pregar lá, porque você é um pregador bom. Você vai chegar lá e vai começar a contar que você é primo do cara, né? Tem pregador que não prega, só fica contando história da vida dele. Você vai chegar lá na minha igreja, um batista, vai contar que você é o primo do cara, eu já vou logo anunciar. Estará pregando o primo do cara que batizou o cara. Ó, multidão. Foram exaltar João Batista. Então ele vai dizer, necessário é que ele cresça e eu diminua. Presta atenção, João Batista entendeu que ele era um canal de Deus e que ele em si mesmo não era nada. A gente vai ser grande coisa quando a gente entender que a gente não é nada. Eu vou dizer de novo, a gente vai ser grande coisa. Cada um que está aqui, cada um que está aqui, cada um que está aí, cada um que está aqui. A gente vai ser grande coisa quando a gente entender que a gente não é nada. João Batista disse, olha gente, vocês querem me colocar num pedestal aí, mas deixa para lá isso, porque eu quero que ele cresça e eu diminua. Jesus Cristo depois vai dizer que não houve homem maior do que João Batista entre todos os outros, nascido de mulher. Aquele que entendeu que não era nada, que queria diminuir para Jesus crescer, este foi o maior de todos. É necessário que ele cresça e todos nós diminuamos. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Onde tem o nome do homem aparecendo demais, Deus está bem longe, sai dessa. Fulano de tal e tal, vai todas as credenciais, ressuscitou tantos mortos, abriu tantas sepulturas, comeu cadáver, roubou o leite das crianças e o guarda-chuva da velhinha. Opa, esse pregador é bom, vamos lá. João Batista não perde tempo com isso não, ele quer que o nome de Jesus seja glorificado. Presta atenção, a finalidade parece boa, mas não agrada a Deus. A finalidade parece agradável, mas aqueles homens estão se engrandecendo, edificando aquele templo, e Deus vai intervir e vai atrapalhar a comunicação deles. E todos eles foram dispersos. E o desígnio de Deus se cumpriu. Eles estavam contrariando uma vontade de Deus. Presta atenção. Por um tempo, Deus permite o homem fazer aquilo que dá na teia dele. Mas chega um momento que Deus intervém. Por um tempo, Deus deixa acontecer do jeito que está. Mas chega uma hora que Deus intervém. Uma coisa eu sei. Deus não está de braços cruzados, não. Você acha que Deus está de bobeira, né? Você acha que Deus está vendo as coisas que estão acontecendo e está tirando um cochilo, né? Você acha que Deus foi tirar férias no Havaí? Deus está muito atento com tudo que está acontecendo. E Ele tem zelo pelo nome dEle. Ele tem zelo pela obra dEle. Ele tem zelo pela aliança. Este Deus é um Deus de compromisso. Ele não está com os olhos fechados. Por um tempo Ele deixa, mas vai chegar o tempo que Ele vai intervir. Deus deixou, vai, até um tempo. E a vontade de Deus, ela se cumpriu. Nesta aula nós temos 4 objetivos. Primeiro, a gente vai entender por que Deus confundiu a língua daquele povo. Vamos conhecer o plano dos descendentes de Noé, que contrariou a vontade de Deus. Vamos reconhecer que Deus intervém nas ações que contrariam a sua vontade. E por fim vamos aprender que Deus deve ser reconhecido com honras
e glórias. Somente a Ele honras e glórias. Presta atenção, a título de conhecimento, o que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Naquela terra da Mesopotâmia, onde se inicia as primeiras gerações, Noé e seus descendentes, Abraão e seus descendentes, era muito comum a construção de zigurates, torres escalonadas. Eles iam construindo um andar sobre andar, um andar sobre andar. Era uma torre piramidal, em forma de pirâmide, ia crescendo em cada andar e ela ia diminuindo ao topo. E isso era feito com tijolos assentados em betumes. E na maioria das vezes eram utilizados como templo de adoração aos deuses. Muito provavelmente, a ideia deles construir aquele templo, aquela torre, não era exclusiva deles. Provavelmente eles estão copiando alguém, porque era comum naquele lugar e naquela época. Aí eu torno a dizer aquilo que eu já disse outras vezes em nossas aulas, como é perigoso a gente ficar copiando o costume dos outros. Nós temos um padrão. Presta atenção, nós temos um padrão, temos uma essência. O que foi que a gente perdeu para buscar do outro lado? O que é que está faltando aqui que a gente tem que pegar ali? Alguém me ajuda, por favor? Alguém me ajuda, por favor? Porque essa igreja sempre deu certo. Essa igreja sempre funcionou. Na essência pura, sempre deu certo. Será que alguém vai me convencer que está faltando alguma coisa? É complicado a gente pegar exemplo dos outros. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Cada um é cada um. E eles foram copiar o que todo mundo estava fazendo. Era moda na Mesopotâmia construir os zigurates. Vamos fazer o nosso também, mas o nosso vai ser melhor ainda. O nosso vai tocar os céus, porque a gente é crente. Não adianta pegar coisa que não é de Deus e querer transformar de Deus. Não é só mudar a roupagem e dizer agora, né, que agora tudo é gospel, né? Tem tudo gospel, você já viu isso? Tudo gospel. Daqui uns dias vai aparecer também o adversário gospel. Porque tudo está virando gospel. Tudo, 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 tudo. Não é porque põe o nome de Deus no meio que é de Deus. Veneno não vai deixar de ser veneno por você colocar 2 gotas de água dentro. Se é veneno, vai continuar sendo veneno. A gente não precisa disso. Nós já temos uma essência, já temos um ensino, já temos um princípio, já temos uma doutrina. E eu tenho certeza que não falta nada naquilo que Deus deu para nós. O que nós temos já é o suficiente. É perigoso ficar pegando do outro canto para trazer para outro. Normalmente isso não funciona. Leitura bíblica, Gênesis 11, do 1 ao 9. E era toda a terra a mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor a ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram a fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. É assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Amém. Presta atenção na palavra de Deus. Há alguém que diz que o inventor de toda essa história era Nimrod. Parece que ele estava envolvido na construção
desta grande torre ou deste grande templo. A intenção deles, como já disse, era permanecer no mesmo lugar, mas Deus tinha falado para eles que era para o povo crescer e multiplicar e espalhar-se sobre toda a terra. Diante daquele desígnio tão errado daqueles homens, Deus vai confundir a língua deles, de maneira que um já não entendia mais o que o outro falava. E acredita-se, por esse relato bíblico, que foi a partir deste evento em que surgiram diferentes línguas. Talvez não todas das que conhecem hoje, porque sabemos que existem outras ramificações, mas pelo menos daquelas ali naquele momento, naquele período. Essa história vai narrar para nós a intervenção de Deus contra um plano sinistro do homem. Todas as vezes que por uma vontade humana houver um intento de interferir em um plano já estabelecido por Deus, Deus vai intervir na história, para que o seu nome seja glorificado e para que a sua vontade aconteça. Deus não vai ficar de braços cruzados. Sempre que o homem tentar intervir em um plano de Deus, Deus vai intervir primeiro. O desígnio de Deus para Noé e seus descendentes. O que é que Deus queria deles? Qual é a vontade de Deus para Noé e para seus descendentes? A partir de Noé a gente vai ver que se restabelece as famílias, pois entendemos que o dilúvio foi global, foi universal, e que acabou com todo o tipo de vida terrestre. Nós entendemos pela palavra de Deus, e também com embasamento científico para isso, que este dilúvio destruiu toda a vida terrestre. Tudo vai começar agora a partir de Noé, uma nova geração, um novo povo. Em Noé se restabelece as famílias, para a partir destas famílias também se formarem as nações. Preste atenção, não é o tema da nossa aula de hoje, mas é muito válido a gente lembrar que a família sempre é a base de uma nação. Deus vai restabelecer as famílias a partir de Noé, e é a partir dessas famílias que vai se formar também as nações. Para muitos é inofensivo o ataque das grandes mídias, muitas vezes implícito, outras vezes explícito, contra a família. Tem pessoas que dizem, não tem nada a ver. Não, pastor, não tem nada a ver não. Eu vou continuar assistindo a novela. Diz amém. Vocês estão vigiando agora, hein? Não, pastor, não tem nada a ver não. Não. Não vai implicar não, pastor, não vai implicar não. Se bem que hoje em dia já não é mais só a televisão, né? Se multiplicou tudo. Tudo que é mal multiplicou. Tudo. Até sair na rua com os filhos da gente hoje em dia está difícil, é ou não é? Até sair na rua é difícil, a gente tem que estar explicando umas coisas difíceis para os nossos filhos, né? Algumas coisas que eles veem assim meio contrário, assim meio esquisito. Papai, aí tem que explicar, né? Porque está na cara dele, né? Tem que explicar. Presta atenção. Você acha que é à toa que existe esse ataque? Já disse, antigamente era implícito, era disfarçado. Agora é totalmente explícito. Por que existe esse ataque tão grande contra as famílias? Família é a base de tudo. Não é o tema de hoje, mas não custa nada falar de novo, né? A família é a base de tudo. Um país com famílias desestruturadas, desequilibradas, vai ser um país problemático. Um país com famílias irregulares, com certeza vai, de alguma maneira, de alguma forma, vai ter interferência sim, porque a família continua sendo a célula da sociedade. Uma boa sociedade é formada de boas famílias, e a boa família, ela é formada pela essência e pelas orientações da palavra de Deus. Se você quiser aplaudir o nome de Jesus, você aplaude. Sem o primeiro filho de Noé, ele é o pai dos semitas, de onde vai se originar Abraão.
E nós sabemos que Abraão é aquele que foi chamado por Deus para a aliança da redenção. Presta atenção, mais uma vez a gente vai entender que é dessas famílias estruturadas, famílias organizadas, famílias debaixo do padrão de Deus, onde vai surgir um homem chamado Abraão. E a partir de Abraão nós vemos o pacto de Deus, onde Deus estava escolhendo este homem para formar uma nação, em que dessa nação viria o Salvador, não somente de Israel, mas o Salvador de toda a humanidade. Mas um pouquinho mais para frente, ainda no nosso tópico número 1, a gente vai ver que Noé, ele cometeu um erro. E o seu filho cometeu um erro logo atrás. Noé saiu da arca e parece que ele foi comemorar, né? Plantou a vinha e na hora de colher o fruto, parece que o irmão Noé se empolgou um pouco, né? Deixou fermentar o vinho. E naquele dia ele não estava vigiando não. Aquele dia Noé não orou não. Tomou todas. A Bíblia nos diz que ele se embriagou com aquele vinho. E por fim você sabe, o resultado da embriaguez é vergonha. Normalmente o resultado imediato da embriaguez normalmente é vergonha. A pessoa às vezes embriagada se submete a situações realmente de muita vergonha. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. E ele vai tirar a sua roupa e vai ficar nu. Tá feliz ou não é? Lá todo faceiro no meio da vinha lá nu. Todo feliz, né? De repente o seu filho Cã vai ver. Ele viu a nudez do seu pai. E o texto nos diz que ele foi contar a seus irmãos. Qual é o problema de Cã? Aparentemente parece que ele fez uma coisa boa, né? Viu e foi contar. Na verdade não, ele é alguém indiferente. Porque ele mesmo poderia resolver o problema. Se o pai dele estava nu, ele poderia logo cobrir o seu pai. Mas ele vê o problema e vai contar. Ah, meu Deus, tem crente que eu acho que é dessa mesma descendência, que só gosta de contar problema. Se ele souber de alguma fofoca nova, oxe, estou perdendo tempo, hein? Deixa eu mandar para o grupo aqui, os filhos de Deus. Deixa eu mandar para o grupo aqui, não vou nem falar o nome. E às vezes, notícias bem infundadas. Muitas vezes, conteúdos inapropriados. E que difamam o nome de Deus e até o nome da igreja. Tem crente que não tem preguiça de compartilhar conteúdo que difama a sua igreja. Oh meu Deus do céu. Ou a gente é da família ou não é da família. Agora tem gente que recebe notícia, que às vezes difama o evangelho, que envergonha o evangelho, que às vezes envergonha o nome da igreja, e nem sempre tem fundamento, às vezes não tem fundamento nenhum, e começa a compartilhar. Não, pastor, eu só compartilhei para o irmão ficar sabendo. Aí o irmão pensou a mesma coisa e também compartilhou. Só compartilhei no grupo que tem 200 pessoas, só para os irmãos ficar sabendo. Será que isso é de Deus? Não é. Cã foi amaldiçoado por causa disso. Porque ele poderia ter resolvido o problema ali na hora. Tô vendo meu pai aqui, deixa eu resolver, deixa eu cobrir ele com uma folha de bananeira aqui. Ele foi contar, virou as costas para o pai dele, na vergonha, e foi fofocar. Como diz, o problema não é comigo não. Não tem nada a ver comigo não. Está chegando o problema? Então faça parte da solução. A gente não precisa, presta atenção, mais ninguém para dizer o que está errado. A gente precisa de pessoas que vai dizer, pastor, eu quero fazer parte da solução. Porque para apontar defeito, não falta gente. Porque tinha que ser assim, a parede tinha que ser cor de rosa. Esse forro tinha que pintar de preto. Tinha que colocar 2 bananeiras na porta da igreja. A gente precisa de solução. A gente precisa de solução. Cã é alguém que somente vê o problema e diz, não é comigo não. O problema não é comigo, o problema é, sei lá, Jafé, Sem, nosso pai está pelado lá. Eles são diferentes do que Cã. Eles vão fazer parte da solução. Imediatamente a Bíblia nos fala que eles descobriram a nudez do seu pai.
Na mesma hora, souberam do problema e já procuraram solucionar, já procuraram resolver. Não é falando que resolve. Não é falando que resolve. Não é falando que resolve. É tomando uma atitude diferente. Se Cã tem atitude de falar demais, então a gente vai ser como Sem e como Jafé. A gente vai resolver aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está na medida das nossas mãos. E aquilo que a gente não puder fazer, a gente vai orar. Porque para Deus você pode fofocar tudinho. Para Deus pode contar tudinho. Tudinho. Conta para Deus. Porque Deus é a única pessoa que na verdade pode ajudar. A atitude errada de Cã traz consequências contínuas. Traz maldição à sua descendência. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9, 24 e 25. Perdeu a bênção, e a promessa vai recair sobre o seu irmão, seu terceiro irmão Jafé. Pois os seus descendentes seriam senhores sobre os descendentes de Cã. Preste atenção. Presta atenção, a atitude de Cã foi tão reprovável diante de Deus, que este mal se estendeu não somente a ele, mas sobre todos os demais da sua descendência. Tópico número 2. Os descendentes de Noé tentam centralizar-se em Babel. A intenção daqueles homens era se centralizar, quando Deus tinha mandado eles se espalhar. Deus tinha mandado eles povoar a terra. Nós falamos isso na aula passada. Dentro da aliança de Deus com os descendentes de Noé, estava a ordem de povoar toda a terra. Eles tinham que se multiplicar sobre a terra. E eles vão desobedecer o plano de Deus, de multiplicar e povoar a terra. Então eles vão edificar esta torre, vão edificar este templo em Babel. Uma fortaleza que não seria governada pela vontade de Deus, mas pelos ideais humanos. Se a intenção deles era contrária ao plano de Deus, muito menos a gente espera que eles obedeceriam a Deus ali dentro. Naquele lugar haveria o governo da vontade do homem, nos ideais do homem, onde o nome de Deus com toda certeza não seria lembrado. Presta atenção, a vontade daqueles homens era justamente contrariar aquilo que Deus tinha mandado, que era se espalhar sobre toda a terra. Talvez a intenção deles parecia boa. Vamos ficar todo mundo junto, é mais seguro. É mais seguro a gente ficar junto aqui nessa cidade, todo mundo aglomerado. Presta atenção, não estou comparando com a Torre de Babel, mas Jesus mandou a igreja se espalhar. Jesus mandou a igreja multiplicar. Jesus mandou a igreja crescer, está me entendendo? Jesus mandou a gente povoar o reino dos céus. Jesus mandou a gente espalhar a mensagem do reino. O que é isso, pastor? Jesus disse: ide, prega o evangelho, ide, anunciai. A igreja de Jerusalém, por um tempo, ela ficou aglomerada em Jerusalém, está lembrado? Jesus disse: fique em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ficar em Jerusalém até ser cheio do alto. Mas eles foram cheios do alto e ficaram lá, aglomerados em Jerusalém. Ficaram presos em Jerusalém. Sabe o que acontece? Deus permitiu a perseguição. Capítulo 8 de Atos, começa uma grande perseguição. Quando eles são perseguidos, eles saem pregar o evangelho. Jesus mandou para nós espalharmos a mensagem do reino. Jesus não nos chamou para ficar restritos a uma vida de comodidade dentro de 4 paredes. Somente dentro dos templos a gente não cumpre a missão completa de Deus para a igreja. Somos chamados para espalhar-se, para expandir o reino dos céus. E a intenção daqueles homens era justamente ficar onde eles estavam e não se espalhar, contrários à ordem de Deus para eles. As suas más intenções para esta edificação partia de uma visão plenamente política. Novamente eu digo, nós não podemos misturar ideais humanos com ideais espirituais. Eles estão pegando um ideal político e colocando dentro daquilo que Deus mandou eles fazer, não tem nada a ver.
Não tem como a gente misturar as coisas. A igreja de Jesus é regida pelas leis espirituais. Não podemos confundir igreja com qualquer outra coisa. E queremos aplicar ótimas ideias. Se elas não são bíblicas, não vai ter valor algum para a igreja. Pode ser uma ideia maravilhosa, vai dar certo, vai dar crescimento, vai. Mas é bíblico? Não é. Então não vale para a igreja de Jesus Cristo. Vai dar resultado? Vai. Mas é pautado na doutrina da palavra de Deus? Não, não é. Então não dá. Não dá. A ideia deles é crescer, já falei. Querem chegar aos céus. O fim parece bom, mas o meio está errado. Está me entendendo? A finalidade é boa, mas o problema está no meio, do jeito que eles querem fazer. E presta atenção, a gente não faz as coisas para Deus do nosso jeito. A gente não serve a Deus do nosso jeito. Não é como nós queremos. Existem padrões pré-estabelecidos por Deus. Não é eu que determino, não é ninguém que determina. É tão somente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que determina se é bíblico, se está conforme a doutrina fundamental da palavra de Deus. Então vamos lá. Agora não dá para ficar inventando, não dá para ficar inventando história. Era simplesmente uma visão política, uma visão humana, que para a gente não serve. Eles queriam eternizar o nome de sua geração. Eles estão dizendo, vamos fazer o nosso nome conhecido, lá no versículo 4. Construindo esse templo piramidal, essa grande torre, cujo topo tocaria o céu. Parece que o desejo deles era simplesmente ser independente do seu Criador. Mais uma vez estamos vendo, como várias vezes já vimos aqui no livro de Gênesis. Mais uma vez estamos identificando o ser humano tentando fugir da dependência de Deus, da necessidade de Deus, tentando fugir da dependência do seu Criador, contrariando a vontade de Deus. E Deus mais uma vez vai intervir nessa história. O homem planeja o seu plano para que destruísse o projeto e o desígnio de Deus. Deus então vai intervir e vai estragar todos os projetos daqueles homens. Porque mais uma vez eu digo, aconteça o que acontecer, os planos de Deus sempre se cumprirão. Aconteça o que acontecer, os projetos de Deus sempre serão estabelecidos. Aconteça o que acontecer, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Tópico número 3. A glória e o reconhecimento apenas para Deus. O motivo de intervir naquela situação é para que aqueles homens entendessem que somente Ele é digno da glória. Para que aqueles homens entendessem que Ele ainda estava sobre o controle da sua geração. Os planos começam a ser executados. Aquela torre começa a ser construída. A sede daquele governo meramente humano, onde não tinha nada de Deus. Parece que a intenção deles é homenagear a criatura, homenagear-se a si mesmo, pelo poder das suas mãos, pela sua capacidade de construção. Até então estava dando tudo certo os projetos deles. Porque o texto nos fala, o próprio Deus está dizendo, porquanto eles têm a mesma língua, nenhum plano lhes será impedido. O próprio Deus reconhece isso. Enquanto eles falam o mesmo idioma, está dando tudo certo. A comunicação era fundamental naquele projeto. E Deus vai intervir, trazendo a confusão entre as línguas. Sem a comunicação, agora seria impossível executar aquele projeto. Presta atenção. Ainda dentro desse contexto, não é o propósito principal. Mas uma verdade é que sem a comunicação, todo o projeto vai dar errado. E uma das maiores dificuldades que a gente tem dentro da igreja é a comunicação. Como é difícil a gente se comunicar com clareza. Como é difícil a gente entender o que o irmão fala. Como é difícil um irmão entender o que o outro irmão diz. Parece que cada um fala um idioma diferente. Onde há boa comunicação, a chance de um projeto evoluir é muito maior. Agora, onde não se fala na mesma linguagem e no mesmo vocabulário, é muito difícil que o melhor projeto venha a dar certo. É quase impossível. E foi justamente o que Deus fez.
Deus confunde a língua daqueles homens. Ninguém entende mais ninguém, ninguém compreende mais ninguém. Começa um desentendimento total. A soberba humana despertou a ira de Deus. Qual é a consequência? A inviabilização daquele projeto. O projeto pode ser o melhor, mas se tiver contra a vontade de Deus não vai dar certo. O projeto pode ser maravilhoso, 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 mas se Deus não está no negócio não adianta. Por isso que eu acho que é muito melhor a gente sempre colocar os nossos projetos nas mãos de Deus, antes de começar a fazer qualquer projeto. Porque a gente pode pensar tudo direitinho, que vai dar certo, mas de repente Deus não está e dá tudo errado, a gente se quebra. Deus não estava naquele projeto, eles sabiam disso, vão ainda intentar, vão ainda lutar para fazer aquele projeto. Deus vai intervir. Qual era o plano deles? Eternizar o nome. Vamos fazer um nome para nós. O que é que eles querem? Parece que eles querem se tornar celebridades. Aquilo que eu disse no começo. Parece que aqueles homens querem ficar famosos. Eternizar a geração, para que todo mundo lembrasse os construtores da grande torre que chegou nos céus, os homens que alcançaram os céus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. No reino de Deus não tem espaço para celebridades. Toda tentativa de tomar a glória que pertence somente a Deus não será bem sucedida. A glória que é de Deus é somente de Deus. Não tem espaço no reino dos céus para estrelas brilharem, porque aonde brilhar estrelas, não brilhará o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Tem muita gente querendo aparecer. Tem muita gente querendo aparecer. Tem muita gente querendo se achar o tal. Não tem espaço para celebridade no reino de Deus. Na visão de Deus, todos são iguais aqui. Em questão de importância, de valor, de honra, todo mundo aqui é igual. Seja o pastor que está pregando aqui, seja o membro que está batendo palma e dando glória a Deus aí. Diante de Deus é a mesma coisa. Ninguém é melhor do que o outro porque prega, porque faz, porque acontece, porque vira cambalhota, porque prega aqui, prega colar, porque faz ou não faz, porque fez ou deixou de fazer, porque... Ah, meu Deus do céu! Onde vai parar essa vanglória humana? Onde vai parar essa glorificação do homem? Essa homenageação do homem? Vocês já notaram como é a divulgação dos nossos cultos no rádio? Nada de chegar lá para anunciar. Vai estar pregando na segunda-feira o ex-defunto, o matador de demônio, o canela de fogo, o aviãozinho de Jesus, o Batman de Cristo, o Superman da última hora. Ah, meu Deus, para que isso aí? Para que isso aí? Será que o nome de Deus é glorificado quando o nome do homem aparece demais? Não tem celebridade no reino dos céus. Que ele cresça e todos nós que aqui estamos diminuamos, porque a glória não é do pastor, do obreiro, diácono, de ninguém. A glória é de Deus. É de Deus. A única diferença é que quem está falando aqui tem uma carga mais pesada, é só isso. É só isso. A única diferença é que quem está falando aqui está levando um peso muito mais pesado, é só isso. Agora, glória, honra, nome, não é nada. Quantos que estavam e depois já não estavam mais? Quantos acharam que estavam lá em cima, era o cara, e pouco não era mais nada? Porque ninguém é mesmo. E Deus olha na glória do homem. Quem é que vai ser glorificado aqui nesta noite? Quem é que vai ser adorado aqui nesta noite? Quem é que vai ser engrandecido aqui nesta noite? Quem é que vai ser adorado aqui nesta noite? Quem é que vai ser engrandecido aqui nesta noite? Só um que merece toda a honra e toda a glória. Só um que é digno de todo louvor, de toda a honra. Somente a glória para Deus, somente a glória para Jesus. Vamos concluir a nossa aula de hoje, porque o tempo já foi embora. Presta atenção na palavra de Deus. O homem tentou ser o centro. O homem tentou ser senhor de si mesmo.
O homem tentou se engrandecer e ser alguma coisa. Tentou ser importante. E nessa tentativa ele irritou ao Senhor. E foi frustrado. Todo que procurar roubar a glória de Deus vai ser frustrado. Mais cedo ou mais tarde. Eu já contei para vocês e está na Bíblia. Você já leu. Nabucodonosor tentou roubar a glória que era de Deus. Virou bicho e foi comer junto com os animais. Foi ou não foi? Está se achando cara? Pois vai comer com os bichos. Herodes, com as suas roupas brilhantes, falava no seu palácio. Aquilo resplandecia no sol. E o povo dizia: a voz de Herodes não é a voz de homem, é a voz de Deus. E a Bíblia nos fala que ele não deu glória a Deus. Mas esse não deu glória a Deus, não é que ele não falou glória a Deus. Porque tem hora que a gente fala glória a Deus até distraído, né? Ele não deu a glória que era somente para Deus. Ele aceitou aquele nome, aquela glória, sabe? Colocaram Herodes lá em cima. Herodes, a tua voz é a voz de Deus. E ele falou: não é que é verdade mesmo? Glória a Deus, aleluia. Ah, meu Deus, esse povo começa a mudar a voz para falar grosso, né? Esse povo começa a mudar a voz para falar mais bonito, mais imponente. E a Bíblia fala que na mesma hora ele foi comido de bicho. Só tem dois destinos para o homem que se engrandece e quer roubar a glória de Deus: ou ele vira bicho, ou ele é comido de bicho. Porque a glória de Deus ele não vai repartir com nenhum homem, com ninguém. A glória é só de Deus. Deus requer a sua glória. Fiquem em pé em nome de Jesus. Já vamos terminar. Deus requer a sua glória. Diante da prepotência humana, Deus mostra que a glória é somente dele. E Deus mostra para o homem que ele tem limites. Tudo está sobre o governo de Deus. Deus nunca perdeu o controle. Deus é o dono de tudo, é o Senhor de tudo. E com o poder da sua glória ele rege este universo. A ele a glória, a ele o louvor, para todos sempre, amém. Que ele cresça e todos nós diminuamos. Que possamos cumprir o desígnio de Deus, de espalhar a glória de Deus aos quatro cantos desta terra. Que possamos cumprir a vontade de Deus e povoar esta terra de filhos de Deus. Que saiamos das quatro paredes, que saiamos desta vida maldita de comodidade e possamos ir fazer aquilo que Deus mandou. Que possamos sair dos nossos limites e fazer a vontade de Deus. Que voltemos a glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a glória. Que o homem saia da centralidade e que Deus volte a ser a razão do nosso culto, a razão da nossa adoração, a razão do nosso louvor. Quem vai pregar? Eu não sei. Eu vou para a igreja adorar a Deus.